Legal, galera. Começando mais uma aula de língua portuguesa. Agora a aula 122, tá bom? Vamos continuar tratando sobre o gênero textual causo. E agora, antes de iniciarmos, aqueles lembretes bem importantes, Quais são eles? Lembre-se de acessar o Classroom, responder a sua atividade, E respondendo a atividade você já ganha também a sua presença da aula de hoje, certo? Então é bem importante. Para os alunos que não têm acesso, lembre-se sempre, de retirar as suas atividades na sua escola. E também eu gostaria de convidá-los, a participarem das aulas promovidas também pelo seu professor, o professor da sua turma. É aquele contato mais próximo, mais carinhoso. Então, esse contato é bem importante, você vai esclarecer as suas dúvidas, tá bom? Vai aprender mais também, tá? Com o seu professor. Então, é um momento ali de interatividade. Então, participe, então, sempre que o seu professor agendar, verifique lá o link lá que for passado para você acessar essas aulas, combinado? E hoje eu estou aqui com a Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Legal. E agora, então, vamos conferir então os nossos objetivos da aula de hoje. Confira aqui comigo. Então, nós vamos ler e compreender o gênero textual causo, certo? Vamos identificar efeitos de humor, então, presentes no nosso texto. Vamos localizar informações explícitas do texto, tá? Identificar também os efeitos de sentido decorrentes do uso da pontuação e de outras notações. E ainda vamos identificar marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Então, isso é o nosso objetivo geral de hoje, tá? Então, acompanhe o conteúdo em si. Os conteúdos são o gênero discursivo causo, a interjeição, então nós vamos falar um pouquinho sobre a interjeição e nós vamos também falar sobre elementos da narrativa. Quais são? Narrador e personagem. Esses nós vamos abordar na aula de hoje. Então, combinado? Então, vamos seguir aqui. Novamente, o nosso texto da aula anterior, nós vamos seguir ainda trabalhando com ele, o gênero textual causo, com o título Dois Caboclos na Enfermaria, certo? Esse título, só pelo título a gente já imagina a cena, E a leitura também que a gente fez da aula anterior, a gente fica imaginando a cena, como é interessante, este caos aí do nosso autor escolhido. Então acompanha lá a leitura. Lá na minha terra tinha um caboclo que vivia reclamando de dor na perna. E coincidentemente, um compadre dele tinha também a mesma dor na perna e também estava sempre reclamando da danada. Só que nenhum deles tinha coragem de ir ao médico. Ficavam mancando, reclamando da dor, mas não iam ao hospital de jeito nenhum. Até que um deles teve uma ideia. Ê, compadre, nós vive sofrendo muito com a danada dessa dor na perna. Por que é que nós não vamos junto no doutor? Vamos lá. A gente faz a consulta, tal, se interna no mesmo quarto, daí fazemos o tratamento e vemos o que acontece. Se curar, tá bom demais. E o compadre gostou da ideia. Tomou coragem e lá foram os dois. Quando chegaram ao hospital, o médico pediu para o primeiro deitar na cama e começou a examinar. Fez algumas perguntas e foi apertando a perna do caboclo. Dói aqui? Ai! E aqui, como é que está? Ai, 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 dói demais. E o outro só olhando. Quando chegou a vez dele, o médico foi cutucando, apertando, mas nada dele gemer. Ficou quieto o tempo todo. Aí o médico foi embora e o compadre estranhou. Mas, compadre, a minha perna doeu demais da conta com o aperto do homem. Como é que a sua não doeu na dica de nada?
E você acha que eu vou dar a perna que dói para me apertar? Então, novamente, esse nosso caos aí, trabalhado também nas aulas anteriores, né? Então, é interessante notar esse comportamento, né? E você, se fosse ao médico, né, com uma dor, será que você faria isso? De que resolveria ir ao médico, né? Se a gente desse o local errado, a gente contasse, dói aqui, mas na verdade doesse em outro lugar, né? Então, não dá para fazer isso. Ou não adiantaria de nada ir ao médico. Então, nós temos que cuidar muito da nossa saúde. Nós não podemos fazer igual os personagens do caos. Aqui, esse momento, né, essa situação relatada, foi uma situação para gerar humor, certo? Mas na vida real, nós não podemos fazer isso, né? Quando nós tivermos um problema de saúde, nós devemos imediatamente, né, procurar um médico, né? Contar para os nossos responsáveis e procurar um médico. Beleza? Então, a nossa primeira atividade de hoje, acompanhe comigo. Que fato provoca efeito de humor, tá, no leitor ou ouvinte do causo? Qual é o fato? Preste atenção e já voltamos. Legal, pessoal. Então, de volta. Então, vamos conferir então o que você respondeu? Acompanhe aqui. Que fato provoca efeito de humor no leitor ou ouvinte do caso? Qual será esse fato? Vejamos. O fato de o caboclo ter mostrado a perna boa para o médico não apertar a perna que dói. Então, esse fato aí acabou gerando humor, né, a partir da leitura realizada, certo? E a segunda atividade agora, acompanhe aqui o enunciado. Lá na minha terra tinha um caboclo que vivia reclamando de dor na perna. E, coincidentemente,
um compadre dele tinha também a mesma dor na perna e também estava sempre reclamando da danada. Como o narrador apresenta os personagens? Preste atenção e já voltamos. Legal, então de volta aqui para conferir a nossa resposta. Vejamos então o que eu perguntei para você. Como o narrador apresenta os personagens aqui do nosso causo? Vamos ver? Então, havia lá um caboclo que sentia uma dor na perna e, coincidentemente, um compadre dele, outro caboclo, também tinha a mesma dor na perna, certo? Então, isso aqui foi uma descrição feita ali pelo contador, pelo narrador do caos. Beleza? Agora vamos relembrar aqui, né, sobre os tipos de narrador, né? Quais são os tipos de narrador que nós temos observado, né, no nosso dia a dia? Então acompanha lá. Narrador personagem. Quem é o narrador personagem? É aquele que conta em primeira pessoa, né, a história da qual participa também como um personagem. Então, narrador personagem narra e também participa, tá bom? Narrador observador. Quem é? Conta a história do lado de fora, na terceira pessoa, sem participar das ações. É como alguém que viu alguma coisa acontecendo e foi contando, foi descrevendo aqueles fatos, aquelas situações. Então, esse é o narrador observador. E o narrador onisciente, quem é? Ele conta a história em terceira pessoa e, às vezes, permite
certas intromissões narrando em primeira pessoa. Então, nesse caso aqui, nós podemos ter, né, uma mistura de terceira pessoa com primeira pessoa na narração ali do texto, beleza? E agora um quiz aqui para a gente trabalhar um pouquinho dos nossos conteúdos estudados. Observe aqui a frase. Quando chegaram ao hospital, o médico pediu para o primeiro deitar na cama e começou a examinar. Fez algumas perguntas e foi apertando a perna do caboclo. O narrador do caos é o quê? Ele é narrador personagem? Ele é narrador observador ou ele é um narrador onisciente? O que vocês acham, pessoal, aí? Pelo que a gente viu ali daqueles conceitos, né, dos tipos de narrador, qual será que pode ser o narrador apresentado aqui no nosso texto, no nosso caos? Ele é personagem também da história? Ele participou como personagem? Não lembro, vocês lembram disso ter acontecido? Eu acho que a A não é, mas depois a gente já vai conferir. E a letra B, ele é narrador observador, ou seja, ele contou do lado de fora, né, algo que aconteceu? Ou ele é narrador onisciente? Vamos ver? Ele é narrador observador. E quando é narrador observador, a narração é em terceira pessoa, certo? E agora, mais uma atividade para praticarmos o nosso conteúdo. Acompanhe. E, compadre, nós vive sofrendo muito com a danada dessa dor na perna. Por que é que nós não vamos junto no doutor? Vamos lá, a gente faz a consulta, tal, se interna no mesmo quarto. Daí fazemos o tratamento e vemos o que acontece. Se curar, tá bom demais. O compadre gostou da ideia, tomou coragem e lá foram os dois. A perguntinha, vivendo uma situação incomum, o que os dois personagens decidem? Pense um pouquinho, já voltamos.
Certo, galera? Então, vamos juntos aqui confirmar então qual é a possível resposta para essa questão, a atividade que eu apresentei para vocês. Então, vivendo uma situação em comum, o que os dois personagens decidem? Vejamos. Os personagens decidem ir até o hospital juntos, né? Procurar um médico. Não foi bem aquilo que a gente esperava, né? Que os dois fossem procurar uma cura. Não foi bem isso. Mas eles foram, enfim, ao hospital, né? Criaram coragem, pelo menos foram até o hospital. Beleza? E agora quero falar com vocês sobre alguns recursos aqui presentes no nosso gênero textual. Então perceba então a importância desses recursos na identificação do nosso gênero. Vejamos lá. Os contadores de causo utilizam vários recursos que costumam prender a atenção de seus ouvintes. Quais são esses recursos? A entonação, então é bem importante, vocês perceberam que eu fiz, né, uma narração bem parecida com uma narração mais informal, certo? Os gestos, então, contam muito, né, quando a gente está fazendo a narração do causo. O suspense criado em torno dos fatos relatados, né, das informações. Os efeitos de surpresa. O humor, né, que é bem importante no gênero textual causo. O uso de sotaque e vocabulários próprios de uma região. Então, eu fiz ali o sotaque, né, próprio ali de uma região mais interior, né? Então, o falante ali que usa uma linguagem mais informal. E você observou e torna aquilo ali um efeito mais humorístico, né? Não só pela narração, mas a forma, né, com que os fatos se desenvolvem ali dentro do nosso caos, beleza? Agora, de olho na linguagem, vamos falar um pouquinho sobre algumas palavrinhas, né, que aparecem no texto, sobre a importância delas, o que elas estão representando, né? Vamos acompanhar aqui. Falando sobre as interjeições. O que é interjeições? As interjeições representam as inúmeras reações emotivas dos falantes e podem assumir papel do vocativo, além de unidades verbais, como o modo imperativo. Podem ser representadas por 4 tipos. Vejamos. Por exemplo, sons vocálicos, né? Ó, a, ui, ai, por exemplo, né? O ai apareceu ali no nosso texto. Depois, palavras utilizadas na língua, de uma forma geral. Olá, oba, puxa, né? São expressões que sugerem entonações. Palavras que reproduzem ruídos de animais ou de objetos. Por exemplo, tic-tac, clique, pá, né? Algumas onomatopeias que a gente diria, né, na língua portuguesa. Número 4, locuções interjetivas, né? Olha lá, ai de mim, cruz credo. Você já viu algumas expressões assim? Ai meu Deus, né? Algumas expressões assim que a gente invoca, né? Alguma coisa, alguma situação no nosso dia a dia. Ai de mim, cruz credo, algo que a gente desaprova, né? Que a gente não gosta, beleza? E agora mais uma atividade então para praticarmos juntos. Observe, quando chegaram ao hospital, o médico pediu para o primeiro deitar na cama e começou a examinar. Dói aqui? Ai! E aqui como é que está? Ai! 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 Dói demais! Que recursos linguísticos são usados para expressar que os personagens estão sob cuidados médicos? Pense um pouquinho e já voltamos.
E aí, galera, vamos lá, conferindo então, que recursos linguísticos são usados para expressar que os personagens estão sob cuidados médicos. Quais serão esses recursos? Observe aqui. Por exemplo, ali o uso das interjeições, né? Aqui nós tivemos o uso da interjeição ai, né? Então representando dor, né? O toque ali do médico em uma região poderia ter provocado dor. E também a pontuação expressiva fez toda a diferença, né? Então, o uso de pontos de exclamação. Então, esse sinal, né, esse ponto de exclamação, ele é fundamental também na questão da escrita, né? Para dar uma representatividade ali do sentido, né? Beleza? E agora a nossa quinta atividade aqui para nós fazermos juntos. Observe. Dói aqui? Ai. E aqui como é que está? Ai, 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 dói demais. Que efeito de sentido o autor promove ao utilizar esses recursos linguísticos na fala dos personagens? Quais? Pense um pouquinho e já voltamos. Então vamos perceber então juntos, então que efeitos de sentido o autor promove, então, quando ele utilizou recursos linguísticos na fala dos personagens. Vejamos aqui comigo. Então isso pretende o quê? Tornar essa história mais interessante, né? Então torna aquele caos ali mais expressivo, mais próximo do leitor. Ele aproxima o leitor dessas sensações todas vividas então pelos personagens. A gente às vezes se coloca no lugar do personagem. Isso é bem importante em um texto, né?
Quando a gente pensa, mas será que ele estava passando por uma dor? Como será que era essa dor? Será que era forte? E por que ele foi no médico e não colocou ali, né, a dúvida dele, a dor dele ali real? Ele mostrou a perna errada, né, por medo do médico. Então isso a gente não deve fazer, né? Então a gente pensa que é um absurdo isso, né? Imagina ir ao médico e dizer que dói no lugar errado. Não pode, né? Isso é uma coisa totalmente absurda. Mas ao mesmo tempo que aqui no texto isso provoca humor, né? E a gente às vezes fica até com pena do personagem, né? Eles agiram de uma forma ali toda errada, mas às vezes a gente se coloca no lugar do personagem, né? Poxa vida, será que por medo eles acabaram não falando, né? Onde doía realmente. Então, isso aí é bem legal, né? Quando a gente se aproxima do texto. Beleza? E agora vamos falar sobre a questão da variação linguística, né? Nós já falamos algumas coisas sobre variação linguística, mas a gente tem que notar o quê? A linguagem, né? O nosso país é muito grande, vocês sabem, né? É muito extenso e alguns países do mundo, né? São do tamanho de alguns estados que nós temos aqui no Brasil. Então, a nossa população é de mais ou menos 209 milhões, né, de pessoas. Então, ali nós temos uma grande variação, né? Tanto regional, social, enfim, questões variadas que nós vamos observar agora, falando um pouquinho do que é essa variação linguística. Observe aqui comigo. Então, a variação linguística é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação de sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos. Por exemplo, pronúncia, vocabulário, significado, organização da frase, né? Então, como a frase está construída. Ela existe porque as línguas possuem características de serem dinâmicas, elas são bem dinâmicas, mudam o tempo todo. Palavras que eram utilizadas somem, né? São esquecidas, e outras palavras aparecem no nosso vocabulário. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. E também nós temos que saber, né, que essa dinâmica torna a linguagem sensível, né, a fatores como a região geográfica, né, o gênero da pessoa que está proferindo a fala, a questão da idade interfere, a classe social também interfere, né, em algumas situações, e também o grau de formalidade que o contexto de comunicação exige. O que é contexto de comunicação? Por exemplo, né, eu vou fazer uma palestra, né, enquanto um profissional ali, eu preciso notar ali o quê? Observar o quê? A linguagem adequada ao meu público, né? Quem é o meu público? O meu público são executivos, o meu público são crianças, o meu público é geral. Então, tudo isso interfere na minha fala, né? As palavras que eu vou selecionar, o modo como eu vou colocar ali, né, as situações, as informações na minha palestra, certo? Tudo isso interfere. Se for para crianças, eu vou adotar uma linguagem mais juvenil, né? Mais assim, adequada ao público, com palavras e expressões que sejam do vocabulário delas, porque aí eu me aproximo dessas crianças, desses adolescentes. E se for para adultos, eu também vou ter que adotar, né, ali uma linguagem adequada ao meu público, certo? Então, continuando aqui, ainda falando sobre a questão da variação linguística, é importante observar que toda variação linguística é adequada para atender às necessidades comunicativas e cognitivas dos falantes, tá? Assim, quando julgamos errada determinada variedade, estamos emitindo um juízo de valor sobre os seus falantes e, portanto, agindo com preconceito linguístico. Nós não podemos julgar pessoas que por algum motivo ali usam termos informais, né? Nós devemos entender o que aquela pessoa, por que ela está utilizando aquela variedade linguística, né? Porque é do cotidiano dela, será? Então nós devemos fazer essa relação. E se nós compreendemos, o objetivo da linguagem é compreender, né? Se nós compreendemos, não há por que julgar, certo? Beleza? Agora a nossa próxima atividade. Vejamos aqui.
Nos diálogos, os caboclos e o médico representam formas diferentes, né? A questão da fala, que a fala de um e de outro são diferentes. Então vejamos aqui na letra A. Qual variedade linguística é utilizada para representar o modo de falar dos caboclos? E que efeito de sentido o uso dessa variedade linguística pode provocar? E na questão B, qual é a variedade linguística usada para representar a fala do médico? E qual é o possível efeito de sentido provocado por esse uso? Um tempinho para você e logo voltamos. Legal, pessoal, voltamos. Vamos conferir então? Então as perguntinhas eram bem extensas, né? Vocês conseguiram responder? Vejamos aqui. Então na letra A perguntinha era sobre a variedade utilizada pelos caboclos. Vejamos. Então, os caboclos utilizaram um tipo de variedade regional do português brasileiro. O efeito de sentido, ele caracteriza melhor esses personagens e está adequada ao contexto de uso, né? Que eles estavam ali numa situação de informalidade. E a letra B, o modo de falar do médico emprega a variedade de acordo com a norma padrão, certo? Coerente com o contexto de uso e o seu local de trabalho. Então, o médico ele adotou uma linguagem formal, beleza? E agora um quiz aqui para nós trabalharmos, né, um pouquinho do nosso conteúdo. Para usarmos adequadamente uma determinada variedade linguística em situações comunicativas do nosso dia a dia, é importante considerar principalmente o quê? A oralidade, o contexto comunicativo, a concordância verbal e nominal ou a entonação correta? Qual será que é a resposta? Vejamos.
Sempre devemos observar o contexto comunicativo, né? A situação ela exige formalidade, então eu devo usar a norma padrão. Se a situação não exige formalidade, eu posso usar uma outra variedade. Por exemplo, conversando com um amigo, eu não preciso usar sempre a norma padrão, eu posso usar algumas gírias. Agora, quando eu estou apresentando um trabalho escolar, por exemplo, o ideal é usar a norma padrão, certo? E agora, resumindo a nossa aula, né, o que nós vimos e estudamos na aula de hoje. Vejamos, então nós fizemos então a leitura, né, do nosso gênero textual causo, certo? Compreendemos aqui o significado, né, de palavras de acordo com o contexto de uso. Reconhecemos o efeito de sentido provocado, né, pelo uso de recursos linguísticos diversos. E compreendemos também como ocorre a variação linguística, né? Como eu disse, variação linguística, devemos observar sempre o contexto de uso e não ficar julgando o outro, né? Se alguém diz alguma coisa lá de uma forma que não é a nossa realidade, não tem problema, né? Se nós compreendermos isso, não tem problema nenhum, beleza? Então, muito obrigado a você que participou da nossa aula, que aprendeu e está aqui, né, de uma forma geral, sempre dedicado, né, a aprender alguma coisa. Muito obrigado e até a próxima.